Fala rapaziada, Netão na área e bora para mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever e deixar aí sua curtida, porque hoje a gente vai falar a respeito do Ricardo Salles, o apoio que ele está dando para o Pablo Marçal e uma fala de uma moça bastante interessante, no qual ela cita alguns programas que não foram aplicados na gestão do Ricardo Nunes, tá? E algumas siglas, algumas coisas ali que foram ditas que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não conhece ou não entende a importância da aplicação daquilo que ela sugeriu, tá bom? Então, segue comigo e vamos lá, vamos começar. E para você que é pai, é muito importante que você fique até o final do vídeo, para que você analise junto comigo a importância da aplicação desse método que ela fala aqui, tá bom? E de algumas coisas que a maior parte das pessoas não sabem que era um projeto, não foi aplicado, e devido a isso, a qualidade de ensino piorou ainda mais, tá? Então, algumas das formas que ela cita aqui é uma forma bem interessante de melhorar a qualidade de ensino no estado de São Paulo, que pode servir de modelo até para o Brasil. Então, bora lá. O sistema, você vê uma pessoa enfrentando o sistema e o sistema estando enlouquecido que não consegue reagir, né? Junta marqueteiro de um, de outros, marqueteiro dos outros, se juntaram todos para ver como é que derrubam o cara. Finalmente o sistema está sendo contestado. Sistema que me expulsou da minha candidatura à Prefeitura de São Paulo. Nós vamos simplesmente assistir, em 2026, mais um capítulo de enfrentamento do sistema. Dessa vez, eu levo até o fim. Eu mudei de partido, fui para o Partido Novo, que é gente muito boa, e que deu a oportunidade de eu poder me candidatar sem ter que fazer beijamão em dono de partido e gente do esquema do sistema. Se você não assistiu o meu último vídeo, assista, pois eu falo sobre o colapso, tá, que está acontecendo no sistema graças ao Pablo Marçal. Tenho minhas ressalvas com ele, sim, tá, mas acho muito importante você assistir, porque eu sinto pelo menos ponto a ponto as vantagens, as qualidades e os defeitos, ou os possíveis defeitos, ou riscos que Marçal pode oferecer como presidente da República. Mas é uma análise feita em base daquilo que ele falou, não tirei nada da minha cabeça, tá bom? Então você que está assistindo esse vídeo aí, eu não estou criando nada, é só tive aqui coloquei alguns contrapontos acima daquilo que ele falou. Agora, o que essa moça vai falar aqui, ela já trabalhou com o Ricardo Nunes, tá? E está apoiando o Marçal, ou seja, se ela trabalhou com o Ricardo Nunes e não apoia o prefeito, o atual prefeito, significa que ela entendeu que ele não está fazendo uma boa gestão. Mas o que é importante aqui foi o que eu falei lá no começo. As coisas que ela cita são bastante interessantes para você que é pai, tá bom? Vamos lá, vamos assistir. Falei, gente, o Nunes é tão ruim quanto o Boulos, essa opção não é uma opção, né? E ela não é uma opção para mim porque eu trabalhei com o Ricardo Nunes, né, na época da abertura das escolas, então que você fala das creches e etc. Eu sei exatamente o que você está falando. E depois da pandemia, a gente resolveu mergulhar de cabeça no tema da educação e a gente descobriu que São Paulo, né, como a Lana falou, nós éramos La La Land, mergulhamos de cabeça nesse tema e a gente descobriu que a cidade de São Paulo tem maior orçamento para a educação no Brasil. 25 bilhões. Exatamente. E só 4 bilhões desse valor aí, 4, 5, vem do Fundeb. Ou seja, todo o resto, o prefeito pode fazer o que ele quiser. Fora o dinheiro lá do Fundeb que está chancelado, tem que pagar salário de professor, todo o resto está aí, né? Ele não fez uma PPP, ele não fez uma escola de charter, ele não contratou professores da rede privada para fazer reforço na escola, na rede pública para alfabetizar matemática. E o mais importante de tudo, por conta dos sindicatos, ele insiste em alfabetizar as crianças com o método global de alfabetização, que é um método que nenhum dos nossos filhos aqui, todos os adolescentes que estão aqui, que estudam em escolas particulares, escolas estrangeiras, usou para ser alfabetizado. E o programa, e o governo federal... É impressionante, você consegue alcançar 38% das crianças. Exatamente. Eu peguei uma criança lá no Morro Doce, pedi para escrever o nome, Morro Doce, menino de 11 anos, não deu para escrever. Eu lembro, você falou que ele estava tentando escrever no seu gesso, né, e que você ficou com pena dele que ele não conseguiu escrever. E aí tinha um programa pronto, né, do governo federal, que chamava Tempo de Aprender, com método fônico, e não foi. São Paulo fez a opção de não seguir o método fônico aqui na cidade. Agora você vai saber o que é o método fônico, tá? Essa moça que eu coloquei aqui no vídeo é uma fonoaudióloga, ela tem um canal no YouTube, se você puder, siga ela também, né? Principalmente você que tem filho que com problemas de dicção e tudo mais.
é bastante interessante até para você entender como funciona esse sistema, tá bom? Então, vamos colocar aqui para a gente assistir. A leitura, a partir do método fônico, ocorre lentamente, assim como a leitura através de qualquer outro método. A criança que está aprendendo a ler precisa analisar cada letra, ela precisa olhar para cada letrinha, analisar cada uma individualmente. Depois que ela aprendeu o som que cada letra faz, ela precisa olhar para cada letra e lembrar-se do seu som, do som de cada uma delas. Aí, ela vai juntar todos os sons que ela produziu na mesma sequência em que foram produzidos e tentar descobrir se esses sons juntos formam alguma palavra que tenha significado. Por isso, nessa etapa, é importante que tenha algum adulto, porque a criança não tem um vocabulário muito rico, né, com muitas palavras. Pode ser que alguma palavra que ela consiga até ler, ela não entenda, porque ela não sabe o significado, e isso pode acabar desmotivando a criança. Com o tempo, ela vai desenvolver a habilidade de olhar para cada sílaba ou para cada palavra inteira e rapidamente atribuir um significado, como fazemos hoje, né? Nós, leitores fluentes, olhamos as palavras e lemos de forma corrida o texto, sem termos que analisar letra por letra. Mas inicialmente, quando a criança está aprendendo, ela precisa fazer esse processo, passar por todo esse processo de analisar letra por letra, assim como nós ainda fazemos quando estamos diante de uma palavra desconhecida. Por exemplo, tente ler o nome de um medicamento que você não conhece, ou uma palavra em algum outro idioma. Não tem como bater o olho e já falar o nome daquela palavra. A gente precisa decodificar, passar por esse processo, assim como a criança que está aprendendo, está na fase inicial do aprendizado da leitura. Aqui nesse vídeo, a minha intenção é mostrar para você que não conhece, ou então que deseja aprender mais, como funciona o processo de decodificação, o processo de leitura através do método fônico, né, ou do método dos sons. Eu vou deixar aqui 10 exemplos de palavras com níveis diferentes de dificuldades, e você vai entender como funciona o processo de ensino e como o aprendizado através desse método é fácil e intuitivo. A primeira palavra que eu escolhi é lata. Lata. A segunda palavra, sorvete. Sorvete. Foca. Foca. Canguru. Canguru. Menina. Menina. Chuva. Eu queria saber se o secretário de Educação é um dos secretários que você vai anunciar em breve. Ainda não. E fazer um apelo aqui e perguntar qual é o seu plano para a alfabetização, porque toda essa coisa da geração de emprego, dos empregos do futuro, da tecnologia, sem essas crianças saberem ler e escrever. E esse é um gargalo que existe, inclusive, a gente se reuniu com o secretário de Educação do Estado. As crianças chegam na escola estadual e não sabem ler. Vou abrir o canal para vocês tratar com o Sabará. Ele me informou aqui que o Carlos, que criou esse método, ele Sim, ele mesmo, ele ajudou a fazer um plano de governo nessa área, você sabe. Eu sou dono de rede de escola infantil, eu sou educador, tenho 1,5 milhão de alunos. Eu vou te falar, essa é a prioridade. Investir em educação, não é do jeito que o político fala, não. Investir na educação é fazer o dinheiro público render. Por exemplo, se eu invisto em esporte, do jeito que a gente vai transformar a educação nessa cidade, investe em educação, coisas básicas que eu quero na educação, empresarização. Não é professor da rede pública que vai dar aula. Nós vamos criar um banco com empresários, para eles irem, ele vai ficar nesse banco por 3 meses e eles vão lá uma vez por semana servir o povo, ou seja... Por que isso é importante, empresarização? Tá? Porque quando você tem uma sociedade onde você tem muito empreendedor, a probabilidade da sociedade evoluir é muito grande. Tá? Porque para você ingerir uma empresa, você tem que ter bastante conhecimento, você tem que ter sede de conhecimento e a aplicabilidade correta daquele conhecimento. Então, isso para as crianças, se você conseguir ensinar isso para as crianças de uma maneira eficaz e dinâmica, cara, você vai ter uma evolução exponencial, né, na educação, entendeu? Então, isso que ele está ensinando é extremamente importante. Eu já fui microempresário, tá? E eu vou te falar, é um desafio muito grande. Porém, nós amadurecemos e crescemos muito rápido. A gente tem talento com uma coisa. Não adianta eu pegar um professor que não é empreendedor e que acha que todo mundo explora. Eu fui aluno de rede pública e eu lembro o que o professor falava de empresário. Os comunistas. É explorador. E os Estados Unidos? É imperialista. Você é louco. O que você está fabricando na sociedade? Uma empresa. Então o que a gente vai fazer? Eu sou 100% aberto em relação a isso. Nós vamos alfabetizar nossas crianças mais rápido. Esse método de não conseguir alfabetizar até os 8 anos traz travas cognitivas.
Eu que sou estudioso, assim, de coisas que eu sei muito. Posso falar assim, ó, das coisas que eu mais entendo é de cérebro. Por isso que o PT investe tanto em pão e circo. Sempre foi. Televisão, com músicas da pautinha de esquerda, com futebol, com essas coisas. Entendeu? Você leva a atenção das pessoas para coisas menos importantes, você tira a atenção das pessoas das coisas mais importantes. Entende? Por que um governo ele tem que ser analisado mediante aquilo que você vê massivamente na mídia? Por quê? Porque se ele influencia muito a cultura, o entretenimento, significa que pouco ele investe na educação. A educação ela tem que ser prioridade o tempo todo. E a informação de qualidade também. Fechou a fase número 1 cognitiva da pessoa, ela toma um retardo, dificilmente ela vai conseguir recuperar aquilo. E a ideia do PT é justamente destruir tudo. O povo não entende isso que eles estão fazendo, esse retardo, esse incompetente, esse bananinho, conhecimento é poder. Ele não focou, sabe por quê? Porque não dá voto. Aumentar a qualidade do ensino, você vai libertar os outros. Esses caras são maus de verdade. Então, assim, fique em paz em relação a isso. É a frente onde eu vou querer colocar educação financeira, empresarização, tecnologias, profissões do futuro. Muito importante. Esse negócio vai começar como complementar, mas eu vou usar toda a potência de ser um prefeito dessa cidade para incutir isso dentro da questão federal. Eu sei que você falou aqui, todos nós achamos muito interessante, que você vai governar para o pobre. Perdoe, você tem que governar para o pobre e para o rico também. Negativo. Deixa eu te contar. Deixa eu só completar, por favor. Porque você falou deve, aí você está colocando uma impulsão para mim aí. Desculpa, eu vou te ajudar. Tudo bem. Posso perder seu voto, mas não vou não vai perder. Não vai perder. Eu vou governar só com os pobres mesmo, porque rico não precisa de governo. O que a gente precisa de entender é que riqueza é quando o pobre não precisa mais de ser tutelado pelo Estado. Eu não vou governar rico, porque o rico ele governa a própria empresa, ele governa o tempo dele. Eu não posso atrapalhar o rico. E eu estou dos dois lados. Pessoal, a CNN acabou de divulgar uma pesquisa em relação à disputa eleitoral no município de São Paulo. O PSOL tem 26% das intenções de voto. Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, aparecem com 25%. Os três candidatos que estão na frente empatados. Boulos, 26%, Marçal, 25%, Nunes, 25%. É impossível dizer quem vai ganhar. Mas aí fizeram aqueles confrontos. Cenários de segundo turno, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes aparece com 48%, Boulos com 35%. Entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes tem 44%, Marçal 34%. Entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, há um empate técnico. Boulos tem 40%, Marçal 39%. Nunes com Boulos, o Nunes vence. Marçal com Boulos, empate técnico, 40-39 ali. Mas quando você põe Nunes e Marçal, o Nunes 10 pontos na frente do Marçal. Esses votos vieram de quem? Vieram da turma que votou no Boulos. Por que a esquerda tem mais afinidade com o Nunes? Poxa, é autoexplicativo. Por que nós, que talvez tenhamos aí mais facilidade para entender o jogo, e eu, por ser deputado federal, tá ali naquele métier, por que eu declarei apoio ao Marçal já há 2-3 semanas? Porque a esquerda vai optar pelo Nunes. E se a esquerda faz a opção pelo Nunes, eu sou 28, eu sou Marçal em São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus. É isso que eu tô falando, rapaziada. Não tem. E outra, eu coloquei no meu vídeo anterior uma fala do pessoal da Globo News dizendo que eles entraram em contato com o pessoal da esquerda e a esquerda falou que no eventual segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, eles vão apoiar o Nunes. Ou seja, o Nunes é de esquerda, pô. Senão eles não apoiariam ninguém. O medo deles com o Pablo Marçal é educação. Se Pablo Marçal realmente, efetivamente colocar a educação como prioridade, esse método de ensino, a esquerda acabou. A esquerda acaba aí. Porque o método de você perpetuar um partido no poder é como o próprio Marçal falou, e isso está na história. Toda a história, o período na história foi assim.
Quando você tira do povo o conhecimento, automaticamente esse povo fica refém de quem o tem. Eles querem tirar a religião, eles querem tirar empreendedorismo, eles querem tirar o seu conhecimento sobre política, eles falam que sobre isso não se fala, mas quando você vai tentar falar, se opor a um professor, né, na escola, como já aconteceu comigo, quando eu fazia curso de logística na Unip, o professor que era de esquerda, ele gritou comigo, ele falou um monte, só que nessa época eu não tinha conhecimento algum de política. Foi aí que eu entendi qual que era o negócio, a situação ali, o que eu deveria ter feito. Estudar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a estudar, porque eu fui literalmente humilhado por um professor de esquerda por não ter conhecimento suficiente para embasar aquilo que eu queria falar. Porque eu falei sobre a Dilma, né, que ela era burra, que ela não tinha nenhuma capacidade intelectual para ser presidente e tudo mais, mas não sabia ali o que falar mais a respeito, eu não sabia o contexto histórico daquilo. Então foi muito fácil para ele me humilhar em público, sabe? Então o que acontece? A partir desse momento eu comecei a estudar sobre política. E, acredite você ou não, foi aí que a minha visão das coisas mudou, entendeu? Até entender e interpretar a linguagem corporal das pessoas quando você fala sobre determinado assunto. Política é muito importante. Não é só sobre a questão política, é sobre o ser humano, conduta. Agora vamos falar a respeito daquilo que a mulher em questão ali, que eu tinha falado no começo do vídeo, falou, certo? Que é, o que é o PPP? Projeto Político Pedagógico, a escola de charter e o método de ensino global. O PPP é documento que organiza as atividades pedagógicas da escola ao longo de um determinado período. E sua elaboração considera a realidade socioeconômica e cultural de cada instituição e suas metodologias devem ser individuais devido à realidade de cada localidade, onde é feita a análise para melhor aplicação do seu conteúdo programático previamente construído. Para sua melhor implementação e eficácia, cada etapa deve seguir esse esquema programático. Primeiro, diagnóstico da instituição e comunidade em que ela está inserida, alunos e familiares. Segundo, identidade, valores, objetivos e visões de mundo. Terceiro, estrutura programática, identidade da instituição, seus princípios, panorama dos alunos, dados atualizados sobre o conteúdo aplicado e índice de efetividade em sua aplicação na escola, recursos disponíveis, diretrizes pedagógicas e seus conteúdos metodológicos de ensino e avaliação, plano de ação com prazos e metas de curto a longo prazo e suas metas, e quarto, engajamento da comunidade, alunos e familiares. Escola de charter nada mais é do que uma escola público-privada, ou seja, as entidades investem no material, infraestrutura, gestão do corpo docente. Assim você pode contratar bons professores, onde você pode ter o maior controle sobre a aplicação do conteúdo programático, aplicar um plano de metas onde, caso o professor não atinja esses objetivos, você pode substituí-lo, assim podendo dar mais dinamicidade e uma educação de qualidade para os seus filhos, não sendo obrigatório haver nessas escolas professores de rede pública, o que diminuiria drasticamente a alienação promovida por seus pseudos professores. Quais são as vantagens do custo e qualidade? Transparência na gestão de recursos financeiros e avaliação de metas conquistadas no ensino. Esse modelo iniciou-se na Suécia com o Free School e se expandiu para os Estados Unidos com mais de 7.000 unidades, tem também no Canadá e no Chile. Agora sobre o método global. O método global de ensino nada mais é do que ensinar sem passar nenhum conhecimento. Por exemplo, para entender a complexidade das coisas, você precisa partir da menor unidade. Para compreender a matéria, iniciamos com o átomo. Para entender sobre doenças, temos que aprender sobre vírus e bactérias. Para entender o corpo humano, comece pela célula. Ou seja, se a criança não entende sobre o fonema, como será a sua leitura e compreensão de texto? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e principalmente acionar o sininho de notificação para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Beleza, rapaziada? Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado aos novos inscritos.
Tamo junto e até o próximo. Fiquem com Deus.